Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma ótima tarde para todos. Hoje nós vamos tratar de um assunto que tem tomado as ruas e avenidas das mídias sociais, da internet, do noticiário, enfim. E achei por interessante trazer esse assunto para que nós possamos discutir com uma certa profundidade sobre o tema. O tema é este envolvendo um decreto presidencial com uma fala que tomou conta das redes sobre a fala da privatização do SUS. E confesso que esse não era o tema que eu ia tratar nesse final de semana, mas devido à proporção que isso tem tomado, e achei interessante trazer para nós podermos conversar sobre isso. Então vamos trazer com propriedade e com integridade esta real situação, se pode ou não privatizar o SUS, se privatiza ou não privatiza. Eu sou Leandro Roriz e esta é a arte da política. Bom, galerinha, uma vez apresentado o nosso tema, quero dizer para vocês que no dia de quinta-feira, na quinta eu passei a tarde debruçado sobre esse tema e fui procurar o decreto, fui ler inclusive o decreto do presidente e fui procurar nas constituições, nas leis, a real situação e como que se dá toda essa questão da privatização do SUS, e para poder entender um pouco da intenção presidencial e da toda essa movimentação que teve nas mídias. Mas vamos lá, eu não estou aqui na posição de nenhum julgador, eu estou aqui na posição de um politólogo. Como todos sabem, estou cursando o curso de Ciências Políticas e estou quase na reta final desse curso. Então a minha ideia é trazer à luz realmente as coisas de fato como são e para dividir com vocês um pouco do conhecimento que eu tenho. Então vamos lá, a primeira pergunta que eu venho trazer de fato para vocês e que todos devem estar se fazendo é devido àquela questão, se pode ou não pode privatizar o SUS. Essa é uma dúvida que tem tomado o noticiário e todos têm debatido sobre isso. E baseado na lei, eu vou dizer para vocês que é o seguinte, gente, esquece, fiquem tranquilos, o SUS não pode ser privatizado. O SUS é um direito dado pela Constituição no artigo 196 e, salvo engano, é uma cláusula pétrea. A cláusula de pétrea é um direito adquirido e nisso não tem como voltar atrás. Pela Constituição a gente não revoga direitos garantidos, que já estão de fato, né? Então vamos lá. Mas e por que surge então essa ideia do presidente de fazer um decreto, inclusive usando uma lei de privatização, um dispositivo, um gatilho para privatizar? Pode o setor privado fazer parte do parcerias com o SUS? E eu digo para vocês que sim. São 3 tipos de parcerias que o setor privado pode ter com o setor público. Em especial na área da saúde, eu trago esses 3 para vocês aqui. O primeiro deles é o chamado dispositivo PPPs. São 3 P's, parcerias público-privadas. E um exemplo disso, aqui em São Paulo, nós temos o hospital da Zona Sul, no extremo sul de São Paulo, o Hospital do Grajaú. Ele é um hospital público, um hospital público do estado de São Paulo e gerido pela rede do Hospital Sírio-Libanês. É o Hospital Sírio que gere lá, ele que mantém em funcionamento as atividades e vem prestando os serviços para a população. E aí você fala, mas é uma rede privada atuando dentro de um órgão público. Tudo bem, eu vou explicar para vocês agora. A empresa envolvida ela pode equipar, mobiliar, gerir, administrar e fiscalizar o hospital, no caso, o Hospital Sírio-Libanês, e prestar o serviço ainda com a gratuidade, ou seja, a população não precisa pagar sobre isso. E os serviços médicos são prestados, como já disse, pela rede, e os custos são pagos pelo Estado de São Paulo. O que houve ali foi uma transferência de direção, de regência, ou seja, o Estado deixou de gerir e passou à iniciativa privada. E agora o Estado só faz chegar com custo, ou seja, trazendo mais para uma linguagem mais clara, o Estado somente faz bancar, só chega o dinheiro na rede para poder manter o funcionamento do hospital.
Qual a contrapartida que o hospital tem sobre isso? Vai variar, é preciso especificar para vocês que tem que ver o contrato que foi estabelecido ali. Pode ser desde isenção de impostos, abatimento de impostos e até mesmo uma remuneração sobre isso. O que não pode acontecer é a população ser taxada. Se for, não pode ter a população pagar por algum serviço dentro do hospital. De maneira alguma isso não pode ocorrer. O segundo exemplo de parcerias público-privadas seria o programa PROAD, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde. Inclusive, nós temos hoje no país 5 hospitais de referências no Brasil que prestam serviço ao SUS. Mas não é, claro, esses 5 hospitais de excelência não vão prestar serviços básicos. Isso aí serve para projeto de educação, como formação de profissionais, assistência em saúde numa área, digamos assim, mais complexa, como é o caso dos transplantes, na área da oncologia. Então, seria nisso aí. E a contrapartida que esses hospitais têm seria ele recebe a isenção de alguns impostos também. Notem, nesse caso não há remuneração do Estado para esses hospitais. O que ocorre é uma isenção de alguns impostos. E também não são prestados todos os tipos de atendimento básico, somente alguns específicos na área de transplantes e oncologias, especialidades mais complexas. E o terceiro sistema que pode ser trazido do setor privado para o público são os modelos de OSS, Organizações Sociais de Saúde. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem um exemplo. A maioria das UBS, os postinhos de saúde, aqui são geridos por OSS. São o quê? São instituições filantrópicas que não possuem fins lucrativos e são responsáveis por gerenciar os serviços do SUS em todo o país, na verdade. Mas em São Paulo tem um número maior. Eles prestam serviços públicos na área de ensino, para a formação também de profissionais, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, meio ambiente, cultura e saúde. Ou seja, são esses 3 meios, organismos, dispositivos que tem para poder compor a iniciativa privada ao setor público na área da saúde. Então, como eu já disse para vocês, o SUS não pode ser privatizado. Se algo que venha a trazer nesse sentido, ele é dado como inconstitucional. Como eu já tinha dito no início, o artigo 196 ele vai trazer o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, é direito garantido, não tem como a gente privatizar o SUS. É uma causa pétrea, e ainda que não fosse, então seria com base numa canetada do presidente de livre e espontânea vontade que ele vai privatizar. Não seria isso. Teria que ser elaborado um estudo, primeiramente um tema que deve ser debatido com o Conselho Nacional de Saúde, junto com o Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda, Economia, e elaborado ali um projeto inicial, até uma hipótese nesse caso, teria que ser levado também ao Congresso para ser votado. Lembrando que a ponta do sistema de saúde, ou do SUS, inicia-se lá nas UBS, nos postinhos de saúde. É onde há o primeiro atendimento ali, que é a porta de entrada do SUS. Então, assim, é de competência dos municípios. É financiado pela União, pelos estados e pelos municípios. E a maioria dessa verba ela é municipal. Então, é de competência dos municípios. O artigo 198, parágrafo 1º, vai dizer a seguinte questão: o Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 195, com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E como eu disse para vocês, é de competência dos municípios. Mas, assim, e a participação das empresas? Você disse que são 3 tipos de participações. Então, eu vou trazer para vocês no artigo 197, que trata da situação das empresas. São de relevância pública e as ações de serviço de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, também pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Ou seja, as empresas podem participar, gerir, construir e fiscalizar, desde que todo o custo envolvido seja financiado pelo próprio Estado, sem colaboração
e nem algum tipo de taxação, tarifação ao cidadão comum, ao usuário, ao cidadão, na ponta do serviço. Ou seja, as empresas podem participar, desde que sejam remuneradas pelo Estado ou não, ou contrapartidas de isenção de imposto ou abatimento de imposto, mas desde que o usuário não seja tarifado. Ou seja, outro dispositivo na Constituição e na Lei 13.000, se eu não me engano, 11.079, que é das parcerias públicos-privadas, deve ser prestado um serviço de qualidade e tem que funcionar de fato. Caso contrário, o Estado pode revogar o contrato e desfazer essa parceria. Eu li o decreto e vou trazer para vocês aqui agora um pedaço. O presidente da República, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 84, caput, incisos 4 e 6, a linha A. E aí eu fui ler o que diz o artigo 84, inciso 4 e 6 e a linha A. E ficou bem claro, cadê não é essa página? E fica claro que o presidente pode sim, por meio de decreto, tornar-se leis. Compete privativamente ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer públicas leis, bem como expedir decretos de regulamentação para sua fiel execução. Dispor mediante decreto sobre tais assuntos. A linha A, a organização, funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesas e nem criação ou extinção de órgãos públicos. Tá. Nesse caso, está dizendo que não pode haver aumento de despesas, ou seja, nem extinção de órgãos públicos. Ou seja, não dá para poder extinguir o SUS de um órgão público. É um órgão público e assim o será devido à Constituição. Entrei na página errada, peço desculpa a vocês. Tá certo. Então, assim, ele vai usar um código de decreto, a Lei 13.334, que trata das PPI, e a Resolução de 95 de novembro de 2019, isso mesmo, do Conselho do Programa Parcerias e Investimento da Presidência da República. Ou seja, ele está usando aqui um dispositivo da Lei 13.330, que é a PPI, Programa de Parcerias e Investimento. Esse é um programa com ênfase na privatização, concessão e privatização, a desestatização. Ou seja, o decreto é meio que estranho e obscuro porque não deixa claro, não é incoerente a ideia do decreto com as leis utilizadas, com os argumentos, os gatilhos que estão em utilização nesse decreto. Eu vou falar que estava porque já foi no passado, o decreto foi revogado, enfim. Mas eu quero trazer para vocês a incoerência que existe. Decreta, artigo 1º, fica qualificado no âmbito do Programa de Parcerias de Investimento e da Presidência da República, as PPI, a política de fomento ao setor e atenção primária à saúde, para fim de elaboração de estudos de alternativa de parceria com a iniciativa privada. Então, ou seja, estudo de parceria com a alternativa de parceria com a iniciativa privada. Para a construção, a modernização, a operação de unidades básicas de saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo único. Os estudos de qual trata o caput terão a finalidade inicial de estruturação de projetos pilotos, cuja seleção será estabelecida em ato da Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimento do Ministério da Economia. Agora, não sei se vocês conseguiram entender, mas assim, ele trata de uma elaboração de estudos para poder ver a real situação dos postos de saúde, das UBS, para uma eventual parceria. Só que essa parceria não condiz com os gatilhos, os meios que foi utilizado para fazer o decreto, para elaborar o decreto. Então, assim, eu tendo a crer que assim, o presidente está cercado de pessoas que não têm um certo grau de competência, porque uma pessoa que elabora um decreto desse, ela está sem rumo, ela não tem nenhum tipo de tino, porque é inconstitucional, e sabendo que é uma coisa inconstitucional, você não precisa colocar um decreto dessa maneira para só causar um desgaste no governo. Eu deixei claro para vocês que eu não participo das ideias, dos pensamentos do presidente, mas eu o respeito porque foi eleito democraticamente. Mas a partir do momento que fere a Constituição, fere os meios legais para tomar algumas decisões, aí cabe a mim, como politólogo, criticar e expor a situação e indicar os meios
legais cabíveis. O texto prevê, no âmbito do Programa de Parcerias de Investimento, PPI, a elaboração de estudos alternativos para parcerias com a iniciativa privada, ou seja, ele está usando a PPI para um outro programa que poderia ser usado diferente, um outro dispositivo da lei que poderia ser diferente. E eu trago para vocês, a ideia seria o meio mais adequado para tal, seria pelo programa PPPS, ou seja, Parcerias Público-Privada, onde, ou seja, o Estado passa a direção para a iniciativa privada, mas sem o método da privatização, da desestatização. Continua sendo de competência e de obrigação do Estado, só que gerido pela iniciativa privada. Como eu disse para você, o decreto é estranho, porque não condiz. Então, assim, são dois momentos que eu acho que fica difícil a compreensão, e eu ainda tento me até agora procurar entender como que a pessoa responsável elabora um decreto desse e o presidente, na condição de presidente, assina um negócio desse. Ele ainda, o seu ministro, como é que é o capa grossa lá, o Paulo Guedes. Então, assim, é de uma estranhidade e de uma perplexidade tamanha, porque poderia ser evitado. Foi um desgaste desnecessário. O ideal do programa correto, como disse para vocês, seria a PPS. A questão é que já existe modelo público de parceria privada. Mas, por esse lado que o governo tenta, acho que o ideal seria pela PPS do que pela PPI. Porque se você quer fazer uma parceria público-privada, então é uma parceria, não é uma desestatização, não é uma privatização. A medida não apresenta, de acordo com a nota da Secretaria-Geral da República, da Presidência da República, a medida não representa qualquer decisão prévia, pois os estudos técnicos podem oferecer opções variadas de tratamento da questão, que futuramente serão analisados pelo governo federal. Ainda segundo a nota, o objetivo desses estudos técnicos seria o de alimentar o governo de dados e informações sobre a atual situação das unidades básicas de saúde, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para uma avaliação posterior sobre a possibilidade de parcerias com a iniciativa privada e, por fim, a viabilidade ou inviabilidade da aplicação concreta daquelas alternativas. Levando em consideração a nota da Secretaria-Geral da República, a medida, então, poderia ser tomada como eu já tinha dito para vocês, aqui pelo programa PPPs e não pelo PPI. O programa PPP, de parceria público-privada, é uma lei 11.079, sancionada em 2004. A PPP é um contrato de prestação de obras ou serviços entre o ente público, municipal, estadual ou federal e uma ou mais empresa privada. O artigo 2º. Parágrafo 2º. Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviço de qualquer administração pública, seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. Então, aqui eu trago para você, eu ressalto para vocês assim, o governo diz que a ideia era elaborar um estudo para poder verificar a situação de milhares de postos de saúde, UBS, na verdade, que ainda estão em construção, ou que não foram finalizados, ou aqueles que não foram finalizados não estão em funcionamento. Tudo bem, para que chegasse a essa questão, não precisaria, para a ideia do governo, então se a ideia é essa, não é privatizar. O problema é que, em momento algum, o decreto está escrito, foi falado no decreto em privatização. Na minha concepção, foi um alarde da oposição, que realmente a oposição está aí para isso, para fazer o alarde. Realmente a oposição tem que se impor realmente como oposição. Mas falar em privatização, em momento algum foi falado. O que foi utilizado foi os meios legais para utilizar no decreto. E isso aí, como eu disse para vocês, é incoerente o decreto com os meios legais utilizados. Não precisaria passar por isso. Agora, que é inconstitucional e que se esse decreto não fosse revogado, se permanecesse, iria bater no Congresso. Tanto os representantes, tanto o Conselho Nacional de Saúde, que poderia representar no Congresso ou no Ministério Público, juntamente com a oposição, enfim, esse decreto ia ser derrubado de qualquer maneira, porque é inconstitucional e essa possibilidade de privatização do SUS, ela não existe. Repito, o presidente disse que na semana que vem, vai editar novamente esse decreto. E aí eu quero aqui prever, de fato, que provavelmente ele vai utilizar a Lei 11.079, que é do Programa de Parcerias Público-Privada.
E é uma projeção que faço. Vamos aguardar e conferir se vai ser isso de fato. Mas a real questão é que o decreto era inconstitucional, ainda bem que foi revogado a tempo, o presidente disse que foi movido à pressão, mas eu creio que deve ter alguém no meio lá que tenha sido um pouco mais competente e alertado que um decreto desse não teria base, não passaria em momento algum. A ideia do presidente, ela é ruim? Não. Ela é boa porque se tem obras que estão paradas, que precisam ser concluídas, que estão finalizadas e que não estão em funcionamento, é necessário que isso venha a funcionar. Afinal de contas, é um dinheiro público investido. Então, se a iniciativa privada vai tomar conta em direção disso, desde que não tarife o usuário, o cidadão que está na ponta do sistema, e que não venha trazer prejuízo aos cofres públicos, ou seja, então o governo pode muito bem fazer uma parceria com o setor privado para poder terminar essas obras, concluir essas obras e gerir e administrar os outros, mas desde que eu falei para vocês, mas não é legal? Não é legal. O que não pode é o governo tirar de si a responsabilidade, o Estado tirar a sua responsabilidade e trazer para a iniciativa privada, e taxar no final da conta ainda o usuário ter que pagar por algum serviço. Então, dessa maneira está errado. Então, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. A ideia de que, momento algum, no decreto foi falado de privatização. O que foi utilizado foi os mecanismos legais para isso, que realmente trata de um programa de privatização. O PPI, a Lei 13.330, que foi usado para a elaboração do decreto, ela é para realmente 13.334, na verdade, corrigindo aqui. Ela é de privatização, sim. É o programa de parcerias e investimentos da presidência. Então, e foi assinado em 2019 e ainda, se não me lembro, foi na gestão do Michel Temer. Então, pessoal, é isso. Privatização do SUS, vocês fiquem tranquilos, porque não há como privatizar, é cláusula pétrea, é inconstitucional, então não há esse meio. O que pode haver são parcerias públicas-privadas para gerir e administrar o sistema de saúde, tudo bem? Fica expressivo para vocês aqui. Se vocês gostaram e quiserem compartilhar, comentar, fique à vontade. Vocês quem sabe, de toda forma, vocês acabam me ajudando. E, pessoal, caso tenha alguma dica, alguma sugestão, fique à vontade, pode mandar. A gente está aqui de coração aberto para poder dividir um pouquinho de conhecimento com vocês. Repito que o presidente vai editar esse decreto futuramente, nas próximas semanas. E creio eu, a minha projeção, se não estiver errada, ele vai usar a Lei 11.079, que é da parcerias público-privada. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado com vocês, forte abraço, um bom final de semana e vamos aí.